Criptomoedas, o futuro do dinheiro ou revolução contra os bancos e o esquema para ficar rico que seu primo mantém te mandando mensagem enquanto ainda estou trabalhando. Turno da noite no Applebee's. Se cripto fosse um encontro do Tinder, seria o cara que se intitula empreendedor, mas na verdade é apenas uma questão de vender portas solares. Então sim, se você não consegue perceber, eu já odeio criptomoedas. E no final, com base neste vídeo, estou confiante de que posso convencer você de que a indústria de criptomoedas é a única maior fraude da nossa geração. Vamos começar pelo começo. As origens das criptomoedas podem ser remontadas a 1983, quando David Chaum introduziu a ideia de dinheiro eletrônico, um sistema de dinheiro eletrônico anônimo. E então, pelos próximos 20 anos, criptomoedas espreitava nas sombras como uma instituição de caridade. Um participante de um evento de arrecadação de fundos estará esperando do lado de fora do Whole Foods. Então chegou 2009. Foi quando Satoshi Nakamoto minerou o primeiro Bitcoin e os nerds vibraram de alegria. De repente, um descentralizado, sem governo, uma utopia digital que odeia bancos, nasceu como uma promessa de ser a moeda para o Pesos. Descentralizado, livre de governo e uma salvação dos bancos gananciosos. Era o meio digital de dedo meio para as finanças tradicionais sistema. Pelo menos era essa a promessa. Porque se você avançar rapidamente para o presente, a realidade das criptomoedas, a indústria parece muito diferente do que as pessoas desejavam isso. Isso não é dinheiro de verdade, é impresso por uma milícia de Montana. Vai ser real em breve. Vamos começar com a estrela guia das criptomoedas, o Bitcoin. Já se passaram 16 anos desde que Bitcoin foi lançado e ainda não tem um mundo real de utilidade. Claro que pode, tecnicamente, comprar coisas com Bitcoin, tipo um relógio de luxo, ou pagar um freelancer em um país em que seu banco não confia. Mas para a vida cotidiana, você ainda não pode fazer compras, pagar o aluguel ou tomar um café com Bitcoin. Estima-se que haja 350 milhões de empresas em todo o mundo. E dessas empresas, cerca de 18 mil delas aceitam Bitcoin como moeda. Isso é quase nada, basicamente zero. E das empresas que realmente aceitam Bitcoin, bem, eles geralmente só têm um processador de pagamentos que instantaneamente converte para dólares imediatamente depois a transação é concluída. Como uma moeda, é inútil no grande esquema das coisas. E a razão para isso é alta volatilidade, altas taxas de transação e grande quantidade de fraude. Então, sim, tecnicamente Bitcoin pode funcionar como moeda. Mas isso é meio que como dizer que, tecnicamente, você poderia cortar a grama com cortadores de unha. A verdade é que não há adoção generalizada e nem utilidade prática disso como forma de pagamento sistema. O verdadeiro uso do Bitcoin não é uma moeda digital descentralizada, é um ativo especulativo, cujo preço é inteiramente impulsionado pela oferta e demanda no mercado, semelhante ao ouro. Exceto que a diferença é que os humanos atribuíram valor para o ouro por milhares de anos, enquanto o Bitcoin ainda nem tem a idade suficiente para ser legal, beber. Em vez de revolucionar a forma como acessamos, controlamos e transferimos nosso dinheiro, criptomoedas acabaram de se tornar outro meio para a especulação. Portanto, se é apenas um ativo especulativo, então certamente é pelo menos uma boa opção de investimento, certo? Errado. O Bitcoin apresenta volatilidade anual que se situa em torno de 60%. Para contextualizar, o mercado de ações dos Estados Unidos tem média de cerca de 15%. Isso significa que a criptomoeda é aproximadamente 4 vezes mais volátil que ações. E isso é porque dinheiro verdadeiro, gerentes, sabe, aqueles que gerenciam trilhões de dólares e são legalmente requeridos a não tomar decisões estúpidas, recomendam investir apenas 1 a 2% do seu patrimônio líquido em criptomoedas. Por quê? Porque os retornos ajustados ao risco são lixo. Na verdade, Warren Buffett chamou o Bitcoin de rato veneno. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase,
disse: "O Bitcoin não faz nada, eu a chamo de pedra de estimação." E Peter Schiff resumiu tudo melhor. No final, quando você descasca a cebola e chega ao que realmente está lá, não há nada lá. E talvez haja uma razão pela qual os investidores institucionais, que amam o dinheiro mais do que seus próprios filhos, encarem o investimento em criptomoedas como um jogo de azar. E é porque é mesmo. E sim, eu sei, o Bitcoin subiu de centavos para dezenas de milhares, mas esse momento já passou. E para cada Bitcoin existem 10.000 moedas memes sem valor. E se você acha que é o gênio que pode escolher o próximo vencedor do mercado cripto, parabéns, você está delirando e basicamente está em uma mesa de roleta, só que com mais servidores Discord do que jogos de cassino. E eu posso te mostrar as provas. CoinGecko, uma plataforma de dados cripto, tem rastreado mais de 7 milhões de moedas anunciados desde 2021, e em um recente relatório, eles anunciaram que 3,7 milhões dessas moedas deixaram de ser negociadas e agora são consideradas mortas. Isso significa que mais da metade de todas as criptomoedas que eles rastrearam não apenas perderam valor, mas elas foram para zero. Quando uma ação falha, você poderá ter direito à indenização. Quando um projeto de criptomoedas falha, você obtém um logo JPEG de uma meme coin, uma mensagem no Discord que diz: "Estamos mudando de rumo", e silêncio absoluto. É a única classe de ativos onde você tem uma chance de 50% de ganhar ou perder seu dinheiro, desaparecendo por completo da noite para o dia. E não por causa de algum colapso de mercado massivo e imprevisto, mas em vez disso, porque você foi enganado. Então, como a indústria de criptomoedas lidou com isso? Bem, eles inventaram as stablecoins. Stablecoins são criptomoedas projetadas para permanecer atreladas a alguma coisa estável, como o dólar americano. Pense nelas como a versão cripto de uma poupança conta. E é aí que Terra e Luna entram. Eles foram comercializados como uma moeda estável algorítmica revolucionária. Seja lá o que isso signifique. De qualquer forma, aqui está como funcionou. Terra, a stablecoin, era atrelado ao dólar. E Luna, a irmã token, foi projetado para ajudar a estabilizar o preço de Terra. Quando Terra caiu abaixo de $1, o sistema cunharia mais Luna para trazer isso de volta à tona. Quando Terra se elevou acima de $1, seria preciso queimar Luna para derrubá-lo. Inteligente na teoria, desastroso na prática, porque em maio de 2022, Terra perdeu sua ligação com o dólar durante a massa vendas, e todo o sistema implodiu. E a moeda estável, que era antes considerada seguras e confiáveis, entrou em colapso, eliminando 45 bilhões de dólares em investidores conseguiram dinheiro em apenas uma semana. Os reguladores classificaram-na como uma das maiores destruições de riquezas na história moderna. Certo, então se 52% das criptomoedas vão para zero e as stablecoins podem explodirem a qualquer momento, certamente as as plataformas onde as criptomoedas são negociadas, são seguras, certo? Errado. E é aí que FTX entra em cena. A FTX não era apenas mais uma corretora de criptomoedas, foi a troca da. Foi essencialmente isso, o equivalente na Bolsa de Valores de Nova York para a indústria de criptomoedas. Eles tiveram Super Bowl anúncios, endossos de celebridades, estádios batizados em homenagem a eles e investidores como BlackRock e Sequoia despejando em bilhões. Ah, e também alguns rumores malucos cercando seu céu. E o belo rosto por trás de tudo isso era o do CEO Sam Bankman-Fried. Ele era a personificação da confiança em criptomoedas. Toda a indústria chamou ele o Cavaleiro Branco do Cripto. Fortune Review o rotulou como o próximo Warren Buffett. E Sequoia Capital, uma das empresas de capital de risco mais bem-sucedidas de todo o tempo, escreveu um artigo, que agora foi apagado, intitulado "Estamos todos envolvidos com Sam". Então certamente FTX tinha que ser segura, certo? Errado. Não seja. Você se lembra? Nada é confiável em criptomoedas. Descobriu-se que FTX estava roubando depósitos de clientes e seu encaminhava em seu fundo de hedge irmão, Alameda Research. E resumindo, isso é muito ilegal e eles foram pegos.
Foi tão ruim que até mesmo os próprios testes internos de FTX foram considerados problemáticos. O departamento de contabilidade não tinha ideia de onde todos os dinheiros sumiram. No tribunal de falências, John, o mesmo cara que limpou Enron, disse: "Nunca em toda a minha carreira vi algo tão ineficiente em termos de controles corporativos." O que FTX fez seria como se eu arrecadasse dinheiro para meus amigos e familiares para começar um negócio, mas na realidade eu estou pegando esse dinheiro, carregando o aplicativo DraftKings e estabelecendo a pior aposta que se tem notícia. Memecoins, Terra e FTX, bem, eles são apenas a ponta do iceberg. A indústria de criptomoedas é um cemitério de promessas exageradas, golpes e falências-sonhos. E depois de tudo isso aconteceu, as falências, o tapete puxado e os inúmeros indivíduos que perderam tudo, criptomoedas ainda estão aqui, prosperando. E quando você as despe/descasca uma cebola, tudo o que você encontra é ganância no novo traje. E é exatamente isso que está impulsionando a indústria de criptomoedas hoje. Mesmo sem nenhuma utilidade prática no mundo real, sem valor intrínseco e sem confiança, é uma indústria em ascensão. É a mesma propaganda, ciclos, os mesmos bombas e despejos e os mesmos grandones ficando ricos, enquanto os varejistas continuam a ser absolutamente obliterados. E a verdade irônica, sempre que algo desaba, a reação da comunidade é sempre a mesma. Como isso pode acontecer em um ambiente não regulamento, anônimo e construído inteiramente sobre confiança? E claro, talvez blockchain tecnologia em si seja transformadora, mas as aplicações práticas atuais de tecnologia blockchain e as criptomoedas são um cassino gigante. Então sim, eu odeio criptomoedas, e não é porque eu não entendo, mas porque entendo. São as mesmas mentiras, a mesma ganância e o otimismo cego repetidamente. Não é o futuro das finanças, é uma miragem digital que desaparece no instante em que você estende a mão para alcançá-la.